E agora é hora do quadro Conexão Saúde, com assinatura da farmácia de manipulação A Essência, que traz dicas sobre saúde, qualidade de vida, nutrição, tudo para o seu bem-estar. E aqui conosco ela, Ale Pandolfi, empreendedora e farmacêutica, responsável pela marca A Essência. Boa tarde, bem-vinda, Lê. Boa tarde, Gi. Ai, adoro o nosso bate-papo de terça-feira. E o assunto de hoje, gente, eu tenho certeza que você aí de casa vai se interessar muito, né? Vai para tudo aí para prestar atenção, né? Esse assunto com relação à menopausa, né? Esse assunto, ele é visto ainda como um tabu. Por isso que é muito importante compreender, diagnosticar e buscar soluções mais adequadas para cada mulher. Isso vai proporcionar uma melhor qualidade de vida nessa fase. A primeira pergunta, então, Ale, diante desse assunto menopausa, que é um assunto que, infelizmente, como eu falei ali, é um tabu ainda, né? O que é a menopausa? A menopausa é um processo normal que o nosso corpo sofre. O corpo da mulher é um processo natural. A gente vai passar por ela. E corresponde ao início do fim, na verdade, do nosso período reprodutivo. E assim, para o pessoal entender quando que isso acontece, né? É na última menstruação, Gi. E esse diagnóstico é feito de uma forma retroativa. Depois de um ano sem menstruar, que é feito o diagnóstico. Aquele último dia daquela última menstruação, a mulher entrou na menopausa. É feito isso, eu não sabia. É novidade, nunca. Para mim, a menopausa surgia. Surgia, não. Daqui a pouco, né, tô na menopausa. Claro que a gente sabe, né, os sintomas, enfim, nós vamos falar sobre isso, né? Mas é normal, né, Ale? É um ciclo normal da mulher. Porque é tabu, acho que por causa do antigamente. Isso, por isso que é legal a gente levantar. E hoje em dia, a expectativa de vida é muito grande, né? Sim, nós, mulheres. Então, para a gente conseguir olhar isso de uma forma que é um processo natural, mas que sim, tem como a gente se preparar, preparar o nosso corpo para passar por essa fase, é o que é importante. Porque tem, dependendo de cada pessoa, tem pessoas que começam antes, depois. Sim. Então, a palavra-chave de hoje, atenção, mulher, né? Você que já tá, né? E você que um dia vai chegar para todas nós. Então, dá para se preparar. Então, eu acho que esse termo é um termo chave, né, pra gente deixar esse tabu de lado. Vamos para a próxima pergunta. Em geral, Ale, a partir de que idade ocorre a menopausa? Existe uma média? Existe. O pessoal fala muito entre os 50 anos. 45, 55 anos. A média é 50 anos. Mas, como eu falei, depende de cada pessoa, Gi. Então, tem pessoas que têm a menopausa de forma precoce. Tá. E isso é normal para aquela pessoa, para o processo dela diante de vários motivos. Então, ou genético, ou enfim, ela fez alguma cirurgia, ou ela passou por uma fase específica que foi interferido esse processo da parte hormonal dela. Então, pode ser precoce, sim. Precoce. E nesse caso também é visto diante daquilo que você falou ali, né? Os médicos acabam vendo um ano depois da menstruação. Porque a mulher pode ter algum tipo de problema, como você falou, hormonal, pode ocorrer de parar a menstruação, mas daqui a pouco volta, né? Isso. Aí esse é o início. Sim. É essa fase que é a fase de transição, porque o nosso corpo não para de menstruar de uma hora para outra. O nosso corpo vai se preparando para chegar na menopausa. Sim. E a gente fala que a gente começa a entrar no climatério, que é essa transição. Isso é importante a gente salientar, porque a gente falou a idade média, né? Mas tem várias pessoas, várias mulheres que entram em idades diferentes. Mas como o corpo vai se preparando, a gente vai sentindo os primeiros sintomas, essas mudanças. E aí é onde a gente começa a levantar essa parte do como que a gente pode chegar nessa fase, né? E quais seriam essas mudanças também? Importante a gente falar, o que viria assim? As principais mudanças, Gi, começou a entrar nessa fase do climatério, tem uma queda gradativa dos hormônios femininos. Tá. Então, o nosso corpo já começa a sentir alguns sintomas diante dessa queda. Sim. Então, assim, falando de sintomas, vamos falar de sintomas para o pessoal entender? Um dos mais clássicos, aquele calorão excessivo de uma hora para outra, é um sintoma que em muitas mulheres acontece. Então, sudorese, quer ver a sudorese noturna, e isso vai aumentando conforme for passando esses dias e diminuindo mais ainda a parte hormonal. Então, a alteração de humor, a gente fala que as mulheres acabam ficando mais irritadas, né? Se sentir que tá de uma hora para outra num processo assim, opa, a gente tem que parar e ver.
Então vem casos de ansiedade, depressão que aumentam, fora outros sintomas, cansaço, a diminuição da libido, que é muito clássico também entre as mulheres, aumento de peso, ganho de peso, a pele fica mais fraca, mais sensível, mais fina. A gente falou semana passada do colágeno. Falou. Ali na menopausa, e nesse período que a gente está entrando, começa a ter uma queda brusca. Bem brusca. Do colágeno. Ô, Ale, eu até vou perguntar como lidar com esses sintomas e acrescento até uma questão que veio. Ele dura muito tempo, né? Como que a gente lida e dura muito tempo? Depende, como eu falei, de cada pessoa. Tem pessoas que essa época que inicia o climatério, antes da menopausa, dura um período longo, sim. Às vezes mais de anos. Sim. Então, aí vai depender de cada pessoa, até chegar nessa última menstruação. O que a pessoa vai sentindo é que a menstruação não vai sendo mais daquela forma, todo mês, certinha, regular. Ela vai começando a espaçar. E até chegar o momento que ela cessa totalmente. Daí, e nesse período, então, que vem os sintomas, como é que a gente lida, então, com tudo isso? Assim, tem alguma coisa que pode amenizar? Para o pessoal entender o principal nessa hora, né? A gente falou dos sintomas que a gente consegue visualizar, mas tem vários outros sintomas que é visto com exames. Então, assim, procurar um médico para fazer o exame, né? Um especialista, o seu ginecologista é importantíssimo, Gi, porque ele vai fazer o diagnóstico exato e preciso da fase do climatério que a mulher está. Então, se for necessário, ele vai entrar sim com a parte de reposição hormonal, que é importante. Hoje em dia a gente fala muito na modulação hormonal, que é voltando, né, a parte do equilíbrio dos hormônios para estar em equilíbrio. Que a gente ouve falar que depois, quando começa a cair os hormônios nos nossos exames, sim, a gente começa a envelhecer. Hoje é um termo que o pessoal usa, né? Começa a cair, a gente começa a envelhecer. Sim, porque o equilíbrio da parte hormonal é interessante, mas aí tem que ser diagnosticado com o médico e prescrito de acordo com a fase que aquela paciente está, se for necessário. Mas tem outras terapias também, a parte de fitoterápicos, terapias alternativas. Que legal. Que vão melhorar. Dá pra, no caso, sim, dá pra modular, regular, enfim, pra amenizar essa situação através dessa suplementação, Ale. Isso, entra desde a parte da reposição com medicamentos sintéticos, dependendo de cada paciente. Tem os hormônios bioidênticos, hoje em dia muito em alta também, que identifica com o nosso corpo. E tem os fitoterápicos, que também tem essa parte, tem fitoestrogênicos, que ajudam. Então, depende da terapia, depende da paciente, depende de cada caso que o médico vai falar para ela e vai prescrever. Essa seria a melhor opção para a gente já ir entrando nesse período da menopausa ou para as mulheres que já entraram no período da menopausa. E na sua avaliação, né? Você que está ali na linha de frente, na essência, é importante isso? Muito. A gente fala... Dá mais qualidade de vida para a mulher? Muito. Hoje em dia a mulherada está, querendo ou não, a gente fala no mercado de trabalho, tem essa vida corrida, mas a gente tem que parar um tempo para olhar para a gente. Então, dicas da procura do médico para a gente diagnosticar é perfeito, é maravilhoso. Dicas também de melhora na qualidade de vida com hábitos saudáveis é essencial. Porque quando a gente vem aqui, a gente fala, né, de opções de tratamentos, de dicas, de orientações, mas a gente também fala e frisa bastante nessa parte de prevenção. Então, uma alimentação adequada, parte nutricional é importantíssimo nessa hora, nesse preparo, porque nutrientes são necessários para o bom funcionamento do nosso corpo. Aminoácidos, o nosso corpo produz, tem alguns que não e que são essenciais para a parte dos receptores dos hormônios femininos, para manter esses receptores ativos. Aí vem exercício físico, que a gente sempre fala aqui, para a gente estimular essa qualidade de vida, para a gente melhorar o ânimo, o humor. Então, assim, tudo de forma equilibrada, uma noite de sono de qualidade, a gente consegue vir com também o uso de suplementos para melhorar a questão da qualidade de vida. E os suplementos da Alê são maravilhosos, gente, maravilhosos. Tudo pensando na gente, né? Até embalagem, né? Inteligente, é linda, a gente faz de enfeite. Eu tô cheia lá em casa. E, Ale, é muito legal esses temas que você está trazendo, você de casa, né? Para você de casa ter a noção do que a gente tem hoje em dia, né? Qualidade de vida, tudo que a Ale falou ali, né? A prática de exercício, tudo bonitinho, a gente tem que fazer nós mesmos. Mas também a gente tem recursos para melhorar ainda mais, para repor, para suplementar. E por isso que a Ale está trazendo essas informações. Ale, contatos que o nosso tempo voou. Vamos lá, hoje voou, né? Vou passar o WhatsApp 991256247. Pode entrar em contato com a gente. As farmacêuticas procurem, gente, um médico de confiança, uma farmacêutica de confiança, se necessário, outros profissionais também, mas pode entrar em contato com a gente que a gente pode prestar uma assistência e uma orientação para te ajudar e a te direcionar também. Ah, que demais. Ajudou, né, gente? Ajudou. Muito obrigada, Ale. Volta na próxima semana.